Moral e ética, né? Não tem, eu acho que assuntos dentro da filosofia mais relevantes, né, para o nosso cotidiano do que a moral e a ética. Mas antes da gente se aprofundar mais para frente sobre assuntos morais e assuntos éticos, é interessante a gente abordar aqui o que é a moral, no fim das contas, e o que é a ética, de um jeito um tanto simples, mas que seja possível entender as diferenças. Quando a gente fala em ética, né, a gente sempre está falando, ou quase sempre está falando, mas aqui eu posso usar a generalidade, porque Aristóteles me permite, né, a gente está falando de uma norma de um grupo, né? Não necessariamente precisa ser uma norma para uma sociedade, tá bom? Não precisa ser uma norma para um coletivo de um todo, tá? Mas sim uma norma que seja para um grupo específico ou para um coletivo específico. Por exemplo, a ética, né, o código de ética da OAB, né, o código de ética dos médicos, né, o código de ética dos enfermeiros e aí por diante. Né, eles têm um grupo, né, que está ali sendo denominado, sendo descrito, e esse grupo, né, ele vai ter que tomar, né, certas posturas, ele vai ter que não tomar outras posturas para que fique em conformidade com o entender, né, daquele grupo coletivo. Por exemplo, médicos, advogados e aí por diante. Né? A ética é, no caso, esse aspecto normativo. Né? É uma norma para um determinado grupo e que neste determinado grupo haverá então, né, ações que deverão ser praticadas e haverá ações que não deverão ser praticadas e haverá ações que deverão ser praticadas de determinadas maneiras, né, e em determinados casos. Ou seja, é uma normativa mesmo. Quando a gente fala em moral, né, embora a ideia ali a gente esteja falando de algo que é normal, né? Mas quando a gente fala em moral, né, a gente sempre relaciona, ou a gente sempre deveria relacionar a um aspecto mais individualístico de cada um. Ou seja, tem até aquele ditado, né? Ética é aquilo que você faz enquanto todos estão olhando, moral é aquilo que você faz quando você está sozinho, né? Porque a moral realmente ela está mais relacionada à sua prática enquanto indivíduo, ou seja, é a sua moral, né? É aquilo que você quer fazer, é aquilo que você acha certo fazer, né? Aí a gente pode até discutir, não agora, mas tem discussões, né? A gente já nasce sabendo o que é certo, a gente não nasce sabendo o que é certo, né? A nossa moral, ela já vem construída ou ela é uma construção, né? Conforme a nossa evolução, né, de indivíduo, né, do nascimento ao túmulo, né? É uma discussão interessante, né? A gente está falando de empiristas versus racionalistas, né, e tudo mais, mas assim, a moral ela vai estar relacionada nesse aspecto. Mas é claro que a gente também tem que ressaltar que a moral, né, assim como a ética, elas são frutos do seu tempo, né? Na genealogia da moral do Friedrich Nietzsche, né, a gente percebe muito bem isso, né? A moral é filha do seu tempo, ou seja, aquilo que é moralmente aceito agora pode ser que daqui uma ou duas gerações seja abominável, seja deplorável, seja aberrante, né, no sentido de ser algo aberracional, né, terrível, né, nesse sentido. Mas, se atentando aqui, quando a gente vai falar de moral, né, a gente não consegue se prender a muita coisa, né? A gente não consegue se prender a quase nada, né? Porque a moral ela é extremamente relativa, a menos que a gente entre na seara do direito, daí a gente vai
falar que direito é norma posta, né? E daí norma posta é aquela norma escrita, a norma escrita é aquela que é convencionada pelo coletivo, e a gente vai entender que o coletivo entende o que é o melhor para a coletividade. Assim sendo, né, há de se respeitar, e aquilo é o correto, e o que não está de acordo com aquilo é então o incorreto. Ok, fazendo desse jeito simples, né, interessante, mas simples, né, até um tanto quanto prático, né, pragmático, né, a gente resolve muitos porquês, a gente acaba com todas as perguntas filosóficas, mas se a gente deixa só para a área da filosofia, né, a moral ela nos dá pouquíssimas respostas, pois ela é extremamente subjetiva, ela é extremamente impalpável, né? Impalpável, no sentido que uma coisa, né, é você querer entender como que se porta o doutor Renan enquanto advogado, né? A gente vai lá no código de ética da OAB e a gente vê as condutas que ele precisa ter, a gente vê as condutas que ele não pode ter, a gente vê a maneira que ele deve executar ou não essas condutas. Beleza. Agora a gente, quando quer entender quem é o Dr. Renan enquanto indivíduo, né, e as motivações dele amar, dele sofrer, dele fazer, dele não fazer, dele ter amizade, dele não ter amizade, dele trair, dele não trair, daí a gente não tem aonde olhar, né? A gente pode talvez tentar saber a qual religião ele pertence e aí ver quais são os códigos éticos e morais daquela religião, mas daí a gente está falando dele enquanto ser religioso e não enquanto indivíduo único, né? Ele enquanto indivíduo único é difícil de analisar, a moral de cada um é difícil de analisar. Então, assim, resumidamente, ética é a normativa de um grupo, né? De um grupo específico. Moral é a minha normativa, é a sua normativa, é a nossa normativa de cada indivíduo pensante, né, e racional. Agora, para julgar essa moral, aí já é um outro papo.